Oi, pessoal. Estamos aqui na nossa aula, que nós vamos começar a falar sobre conectivos. Mas antes de falar sobre os conectivos, eu quero falar para vocês sobre a tabela verdade. A tabela verdade, ela vai ser o resultado dos nossos conectivos, que a gente vai entender, certo? Mas aí a tabela verdade, ela sempre tem um número de linhas. E esse número de linhas, ele vai ser determinado pela quantidade de proposições que nós vamos estar analisando aí nas nossas questões de concurso. E vocês lembram o que é proposição? Então, proposição, para quem não lembra, ele é o conjunto de palavras com um sentido completo, que ela vai ter como resultado verdadeiro ou falso. Lembra disso? Pronto. Então, a regra geral da nossa quantidade de linhas da tabela verdade vai ser 2 elevado a n, onde n vai ser o número de proposições que a gente está analisando, certo? Mas aí, vocês não vão simplesmente decorar essa fórmula, vocês vão entender, certo? Vamos ver aqui, ó. Ou seja, se nós tivermos uma única proposição, nós vamos ter como resultado verdadeiro ou falso. Concordam? Então, se nós só temos uma proposição, nós vamos ter como resultado do nosso número de linhas 2 elevado a 1, que é igual a 2, ok? Mas aí, se nós tivermos um conectivo, esse mais aqui representa um conectivo, e nós tivermos mais uma proposição, nós vamos ter o quê? Essa nova proposição, novamente, ela vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Só que aí ele está conectado ao primeiro. Então, se o primeiro ele pode ser V ou F, o segundo também ele pode ser V ou F. Só que vamos conectar o primeiro, ó, nós temos aqui já o primeiro V, o primeiro resultado, digamos que foi verdadeiro. Então, a segunda proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. E nós tínhamos o F também. Então, se o primeiro resultado for falso, o segundo ele pode ser verdadeiro ou falso. Então, quando tivermos duas proposições, ela vai ter quantas linhas? 2 elevado a 2, que é o quê? 2 vezes 2 igual a 4. E assim sucessivamente. Se tivermos aqui a terceira proposição, ela vai se desmembrando em cada possibilidade de resultado que eu tenho, certo? Por quê, minha gente? Por que ele vai assim aumentando? Porque cada resposta, se ela tem duas possibilidades, eu vou sempre multiplicando por 2, porque ela vai ter duas novas possibilidades a cada proposição que eu colocar. Mas não se aperreie. Por quê? Porque o mais comum da gente encontrar e as tabelas verdades que nós vamos aprender aqui a fazer, a partir que a gente vai analisar cada conectivo, vai ser o uso de duas proposições, que é o mais comum que a gente encontra, tá? Então, nós vamos ter a nossa tabela verdade com quantas linhas? Se são duas proposições, 2 elevado a 2, 2 vezes 2 igual a 4, ok? Então, nós vamos ter uma tabela verdade com 4 linhas. Sim, outro detalhe que eu coloquei aqui, né? As proposições, a gente vai encontrar, a gente vai ver que elas geralmente elas são denominadas como letras do alfabeto, certo? Geralmente é usado mais, usualmente, P, Q, R, S, certo? Então, aqui eu trouxe o exemplo. Ó. Vamos pegar aqui esse primeiro esqueleto que a gente montou, tá? E foi assim que eu montei a nossa tabela verdade. Então, ó, nós pegamos aqui, ó. O primeiro resultado ele pode ser o quê? Verdadeiro, verdadeiro, que é a primeira linha. E o segundo pode ser verdadeiro ou falso. O terceiro, ó, vamos pegar o do iniciando com F. Falso, verdadeiro. E o terceiro, falso. E o quarto, né? Falso, falso. Certo? Então, sempre a gente monta assim. Na segunda coluna, a gente bota VF, VF, primeira, VVF, F. Tá certo? Agora vamos continuar. Vamos falar agora de conectivos. Um detalhe, não se preocupa escrevendo isso, tá? Porque no final do vídeo eu vou postar a foto do quadro bonitinho e você vai conseguir tirar essa foto, tá? E agora vamos falar dos conectivos I e O, finalmente, né? Então, vamos falar primeiro o conectivo I. O conectivo I, ele dá uma ideia de mais, de querer tudo. Por exemplo, quando eu digo que eu quero o quê? Eu quero comer bolo
e refrigerante. Eu quero as duas coisas, minha gente. Então, sempre que eu usar o i, eu quero tudo que eu estiver falando, certo? Então, nós vamos fazer aqui a primeira análise, a nossa tabela verdade. Nós utilizamos aqui duas proposições e vocês já sabem, então, que o nosso resultado será 4 linhas, a nossa tabela verdade, já montadinha igual todo mundo sabe como montar, né? Ó, aqui VV, FF, VF, VF. E nós vamos agora, eu junto com vocês, vamos descobrir o resultado aqui do conectivo I, né? Tá aqui, ó, P e Q, certo? Então vamos lá? Vamos lá. Vamos pensar em pretendentes. Eu sei que aí muita gente está só estudando, não tem tempo para paquerar, mas vamos pensar aí. Estou paquerando, quero agora um namorado ou namorada que seja bonito e inteligente. Inteligente tem que ser, né, minha gente? E bonito também, porque eu sou exigente. Quero bonito e inteligente. Então, eu quero as duas coisas e o conectivo é I. Se o conectivo é I, eu sou uma pessoa exigente. Então, aqui, ó, vamos aqui a primeira. O P, vamos dizer que o P, a proposição P é dizendo que ele é bonito. E o Q que é inteligente, tá certo? Então, o primeiro pretendente aqui, ó, vou botar aqui para a gente não esquecer, é bonito e o Q é inteligente. Não precisa se aperrear copiando, porque eu vou botar no final a foto, tá? Então, segundo é inteligente. Ficou parecendo um M aqui, né? Que inteligente. M. Então, chegou aqui o primeiro pretendente. Esse é bonito e esse é inteligente. E aí? Então, nosso resultado é verdadeiro, com certeza, né? É isso que eu estou buscando. O segundo pretendente, ele era bonito, mas ele não era inteligente. Então, aqui, ó, exigente, o conectivo é I. Não, falso, o resultado é falso. Porque eu só quero se for as duas coisas, porque eu estou usando o I. O I, ele quer que as duas coisas sejam verdadeiras, tá? Então, nosso terceiro aqui pretendente, ele era feinho, falso, é o primeiro, ele não era bonito, mas ele era inteligente. Não, não quero. Porque eu estou usando o I, eu quero as duas coisas. O último, coitado, nem era bonito, nem era inteligente. Aí você já sabe o resultado, né? Falso, com certeza. Então, no conectivo I, ele só vai ser, ó aqui, só vai ser o resultado, só vai ser verdadeiro quando todas as proposições elas forem verdadeiras. Então, sempre que você escutar o I no raciocínio lógico, ele significa que eu quero as duas coisas, isso e aquilo, tá certo? Já o ou ele é menos exigente, é aquela pessoa menos exigente, tá? Ele basta que uma das duas coisas seja verdadeira, ele está aceitando, certo? É aquela pessoa que já está menos exigente. Não preciso ter as duas coisas. Tendo uma das duas, já está ok. Certo? Vamos pensar aqui que vocês já estão aí comprometidos, tá? Mas chegou o dia dos namorados e eu quero um presente, né? Claro, todo mundo quer um presente. Então tá. Aí eu vou lá pro meu namorado e digo assim, ó, eu quero ganhar nesse dia dos namorados. Pode ser roupa ou pode ser o quê? Chocolate, certo? Vamos dizer que P aqui é roupa e Q é chocolate. Então, eu dei duas possibilidades aí para o meu namorado e eu disse que eu queria roupa ou chocolate. Se eu disse que queria roupa ou chocolate, se eu uso ou, significa que se for verdadeiro uma das duas, para mim eu já estou satisfeita, tá? Sou exigente, mas não tanto no ou aqui. Então, chega aqui, ó, primeira resposta de presente. Trouxe roupa e trouxe chocolate. E aí, dá verdadeiro? Com certeza, né, minha gente? Para mim, só precisava de uma, mas trouxe as duas, tá perfeito. Então, o resultado é verdadeiro, tá? Segunda possibilidade aqui, ó. Bichinho trouxe roupa, mas não tinha muito dinheiro, não trouxe chocolate, trouxe só roupa. Mas tudo bem, eu disse que era ou, né? Então, uma das duas já está valendo, verdadeiro também. Terceira possibilidade aqui. Não trouxe roupa, trouxe só chocolate.
Mas eu não disse que era ou? Então tá certo. No ou, se uma das duas proposições for verdadeira, tá tudo certo. Mas aí, ó, não trouxe roupa, não trouxe chocolate. E aí? Nada feito. Falso. Então, aqui, ó, no caso do ou, como eu já disse aqui e repeti, se uma das duas ou as duas respostas forem verdadeiras, o resultado final do ou vai ser o quê? Ó? Aqui é o ou, certo? Então, se aqui nesse caso só vai ser falso se as duas proposições elas tiverem valores falsos, tá? Então, aí, o que é para a gente aprender a tabela verdade, a gente tem que se atentar às diferenças, se atentar nos detalhes, certo? Na prova, você não vai precisar estar fazendo a tabela verdade, mas você tem que ter esse conceito bem fixado na sua mente, certo? Então, você tem que entender que no caso do i, só vai dar verdadeiro se as duas proposições forem verdadeiras. E no caso do ou, só vai dar falso quando as duas proposições forem falsas. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai trazer aqui os outros conectivos e depois vou tentar trazer algumas questões para a gente colocar em prática e fixar 100% esse conteúdo na nossa cabecinha, certo? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima.